Vamos falar desse componente aqui, que é o capacitor, tá? Ou também chamado de condensador. É um componente aí que é muito comum ser encontrado em equipamentos eletrônicos, computador, fonte de computador, notebook, até em automóveis também, tá? A parte elétrica dos automóveis, o condensador está presente. Eu tenho aqui na minha mão um condensador de 1000 microfarads e a tensão de alimentação dele é 16 volts, tá? Isso aqui é uma peça, né, que tem por fim armazenar pequenas quantidades de energia, tá? Para momentos assim em que o circuito é desligado através de uma chave, ou quando ocorre uma queda de energia, né? Acaba a luz. No momento que essa energia volta, né? Ou quando eu ligo a chave de liga, né, do circuito, a tensão normalmente costuma vir muito mais alta que a nominal ali, né? No caso aqui, olha, 16 volts. Então essa peça aqui funciona mais ou menos como um filtro, tá? Ela não deixa passar uma tensão acima de 16 volts, tá? Na realidade é uma proteção do sistema, é uma proteção do circuito, tá? Agora vamos falar dessas unidades aqui, 1000 microfarads. Isso aqui significa que ele tem a capacidade, né, de armazenar esses 1000 microfarads, tá, de energia. É um armazenamento temporário, tá, porque ele carrega e descarrega, ele vive fazendo esse tipo de operação, carrega e descarrega, tá? É diferente da bateria, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas unidades aqui. No nosso exercício ali, atividade 23, nós temos associação de dois capacitores. No exercício A, temos uma associação em série, e no exercício B, nós temos uma associação em paralelo. A característica da associação desses capacitores é que ele é feito de uma forma contrária à associação dos resistores, né, que vocês já viram. A associação em série do capacitor é feito como se estivesse calculando uma associação em paralelo do resistor. E para a associação em paralelo do capacitor, é feita aquela associação em série do resistor, tá? Diferencia nesse ponto, mas a forma de cálculo é igual, tá? Então vamos falar aqui, ó, das unidades, tá? Então nós trabalhamos ali, quando se fala em capacitor, essa capacidade de armazenamento de energia dos capacitores é muito pequena, tá? Se fosse para se armazenar uma quantidade de energia muito grande, nós precisaríamos ter um capacitor muito grande, tá? Então, como ele faz um armazenamento temporário, tá? É só para garantir aquela tensão ali quando se liga uma máquina ou quando se retoma uma queda de energia. Então não tem a necessidade de se armazenar assim em grandes quantidades. Então vamos ver o que representa esse 60 micro, tá? Palavra grega, prefixo grego, tá? Microfarad. Farad é a unidade, né? Esse micro aqui é um prefixo, como se fosse mili, como se você estivesse falando em comprimento, né? Milímetros ou quilômetros, tá? Aqui nós temos micro, tá? Esse micro, ele corresponde ao quê?
aqui eu estou dizendo assim, ó, 60 microfarads. É 60 vezes, esse micro representa 10 a menos 6. O que? Farads. Então aqui, esses 60 microfarads é a mesma coisa que eu representasse ele dessa forma. 60 vezes 10 a menos 6 farads. Estou substituindo esse micro por 10 a menos 6. Tá? Se eu for representar em forma decimal, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Quer dizer, um número gigante. Para eu representar esse valor assim, ó, no esquema, ficaria desproporcional, né? Ficaria muito chato. Então nós representamos dessa forma aqui, ó, de uma forma reduzida, tá? Então, olha aqui, ó, 60 vezes 10 a menos 6. Então, ó, a vírgula está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ó. Tá? 60 vezes 10 a menos 1, um número muito pequeno. Agora aqui, ó, 120 microfarad, tá? Então seria 120 vezes 10 a menos 6 farads. Isso aqui em decimal seria representado dessa forma: 0,000120. Ó, a vírgula correria 6 casas aqui, ó, para a direita, para chegar nesse valor aqui, tá? Então, aqui eu tenho esse valor em decimal, também inconveniente, né? Colocar num circuito ali dessa forma. Bom, lá no exercício B, tá? Nós temos lá 2 capacitores, um de nano, esse N aqui, ó, é de nano, também um prefixo grego, tá? Nanofarad, é um número menor ainda. 1 vezes esse nano representa 10 a menos 9. Então, é 1 vezes 10 a menos 9 farads. Ó, como ficaria esse número aqui? Em decimal. Número gigante, né? Completamente impróprio, né? Para eu colocar ali, ó, no esquema, né? Do nosso circuito. Então, ó, aqui 3 nanofarad significa o quê? 3 vezes 10 a menos 9 farads. Tá? Aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Tá? Esse número aqui, ó, isso aqui representa isso. Tá? É a mesma coisa. Bom, aqui na atividade 23, nós temos 2 capacitores em série, tá? Precisamos achar um capacitor equivalente aqui, ou seja, um capacitor que represente esses dois aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o procedimento inverso ao que faríamos com o resistor, tá? Com a associação de resistores. Nós vamos aplicar aqui aquele mesmo conceito ali de associação em paralelo dos resistores para a associação em série dos capacitores. Então, como isso ficaria? 1 sobre capacitor equivalente, né? O inverso do capacitor equivalente, 1 sobre capacitor equivalente, é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20. Então, ó, o inverso do capacitor equivalente é igual a inverso de 60 mais inverso de 20. Tá? Temos aqui 2 frações com denominadores diferentes. Tá? Então, eu não posso simplesmente somar aqui. Né? Tenho que achar um denominador comum para essas 2 frações. Então, o que eu faço? Acho o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, tá? Que vai dar 120. Então, ó, esta fração vai ser substituída por essa e essa fração vai ser substituída por essa, tá? Então, só que agora com denominadores iguais, ó, 120, tá? Por isso que a gente acha o mínimo múltiplo comum. Então, ficou assim, ó, 1 sobre capacitor equivalente igual a 120 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes 1, 2.
120 dividido por 120 é igual a 1 vezes 1, 1. Pronto. Eu achei aqui, ó, duas frações com denominadores iguais. Então, eu já posso somar essas duas frações. Tá? Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, vai ficar, ó, conservei aqui, ó, 120, tá? Denominadores iguais, conservei o denominador. E somo o numerador. 2 mais 1, 3. Então, ficou 3 sobre 20. Ó. Isso mais isso é igual a 3 sobre 20. Então, ó, o inverso do capacitor equivalente é igual a 3 sobre 20. São frações equivalentes, tá? O resultado disso é igual ao resultado disso. Então, quero achar o capacitor equivalente. Como são frações equivalentes, eu posso multiplicar em cruz. Então, ó, capacitor equivalente vezes 3 é igual a 3 vezes capacitor equivalente. Tá? Igual a 120 vezes 1. 120 vezes 1 vai dar 120. Então, ó, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, o que nós temos aqui? 3 vezes capacitor equivalente igual a 120. Esse 3, ó, vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter o que? 120 dividido por 3. Capacitor equivalente vai ser igual a 40 microfarads. Então, ó, se eu quisesse tirar esses dois capacitores daqui e colocar um de 40 microfarads, daria o mesmo resultado. Tá? Item B da atividade 3. Tá? Nós temos dois capacitores em paralelo aqui. Tá? Um de 1 nanofarad e o outro de 3 nanofarads. Aqui nós vamos fazer exatamente o contrário do que faríamos se fosse uma associação de resistores. Então, nós vamos simplesmente somar os capacitores, tá? Que estão aqui em paralelo. Então, capacitor equivalente, né, vai ser igual a 1 nanofarad mais outro capacitor de 3 nanofarads. Então, o capacitor equivalente aqui vai ser de 4 nanofarads.